Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca, trazendo para vocês aí os meus palpites dessa Loteca 849, Um abraço aí para todos que são inscritos no meu canal, para todas as pessoas que comentam, aquele meu abraço, José Aristide, mandar um abração aí pro Maurino, Maurino de lá da Cricinto, cara, gente fina, gente boa demais aí, novo lotequeiro no pedaço, né? Maurino, aquele abraço aí pra você, um abração aí pro nosso querido William, corintiano roxo, né? Torcedor do Corinthians, aquele abraço, William, um abração pro Paulo, um abração aí pro Serginho, ou melhor, Serginho não, pro Sérgio aí, o torcedor do Varmeira, né? Opa, Palmeiras, né? Um abração também pro nosso Bruno aí. Um abração para toda a galera aí que curte os vídeos do Show da Loteca aí. Aquele abraço, José Aristide, o nosso Betão Xavier que tá sumido, rapaz. Betão tirou certo, o rei da Betis, né? Um abração pro nosso querido Rogério Salvino, torcedor sofredor do Botafogo de Ribeirão Preto. Esse sofre, hein? Ave Maria, meu Deus do céu. Vamos lá para esses palpites dessa loteca que aparentemente parece que está muito, mas muito difícil, né? A Caixa Econômica tem colocado alguns jogos da Série C na grade. E aí eu entro com uma pergunta para todos vocês que são lotequeiros aí, né? Que acompanham o meu canal já há bastante tempo. A gente sabe que quando entra jogos da Série C, os caras costumam manipular alguns jogos aí, tá? Igual o jogo passado, Paysandu e um outro time lá, não sei, não me lembro agora. Era um jogo que tava crente que ia dar um empate e o Paysandu jogando com um a menos desde o primeiro tempo. Eu assisti o jogo, né, pela TV Brasil, né, canal 1.2 no digital. E o Paysandu não jogou nada. Aí achou um gol lá. Cara, é aquilo que eu falo. Quem quiser achar ruim da Caixa Econômica, ou esses caras que postam grade aí antecipada aí, que quiser puxar o saco da Caixa, pode puxar. Mas que a Caixa manipula esses jogos da Série C, manipula. Pronto, falei, tá? Entrou o jogo da Série C, fica ligeiro que tem manipulação. Série B já é coisa do capeta, Série C é o inferno completo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse jogo da Série C aí, beleza? Quando você acha que vai dar o favorito, aí acontece uns resultados muito estranhos aí, tá bom? Vamos lá para os palpites? Jogo 1, Novo Horizontino e Ituano. O Novo Horizontino costuma levar vantagem em confrontos diretos contra o Ituano, tá? Então nesse jogo 1 eu vou de Novo Horizontino seco, tá, galera? Eu vou dar os meus palpites aqui, mas antes já dei o palpite número 1. E depois eu vou mostrar um jogo que eu fiz aqui, né? Pra vocês verem. Tá vendo? É isso aí. Pra vocês verem, esse foi um joguinho que eu fiz, tá? Passando em Santa Mara ali e resolvi fazer esse joguinho de 3 triplos. Vamos lá para aquilo que eu analisei. Jogo 1, Novo Horizontino. Jogo 2, Atlético Paranaense contra o São Paulo. Lembrando a todos vocês que o São Paulo jogou ontem com o Vasco pela Copa do Brasil, tá? O Vasco vai jogar terça-feira pela Copa Libertadores da América com o Palmeiras. O São Paulo vai poupar? Não sei, o São Paulo não tem ninguém para poupar. O São Paulo não tem elenco, o São Paulo não tem banco para estar poupando jogador. A única coisa é que vai ter o desfalque do Rigoni. Ele não vai pro jogo, só vai estar lá o Marquinhos lá tentando fazer chover, né? O que eu acho impossível. Então nesse jogo 2, no meu jogo, eu fui seco no Atlético Paranaense, como vocês viram aí.
Mas o melhor é colocar um duplo fechado no Atlético Paranaense. O São Paulo não ganha esse jogo do Atlético Paranaense, mesmo porque a cabeça vai estar no jogo de terça-feira contra o Palmeiras, tá? Jogo 3, CSA de Alagoas e Avaí, tá? O CSA em casa como mandante, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Avaí como visitante, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Você vê que é um equilíbrio aí de mandante contra o visitante. Os números são iguais, né? E nos confrontos diretos, esses dois times costumam empatar muito, tá? Nos últimos 5 confrontos foram 3 empates e 1 vitória de cada lado. Então nesse jogo 3, eu vou de empate seco, tá? Empate seco no jogo 3. Jogo 4, Vitória e Vasco da Gama. O Vasco que foi eliminado pelo São Paulo ontem na Copa do Brasil. E o Vitória também foi eliminado. Em casa como mandante, o Vitória tem 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O Vasco como visitante, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Para quem for colocar um duplo, vitória e empate. No meu jogo, eu fui de triplo nesse jogo aí, tá? Jogo 5, Cuiabá e Bahia. Grande Bahia, né? É um time que oscila muito. O Cuiabá em casa só venceu 1 jogo, empatou 2 e perdeu 3. O Bahia como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nesse jogo 5, geralmente sempre tem uma cara de empate, já nasce com cara de empate. Então, como o Cuiabá é um time muito encardido em casa, muito duro, apesar de não ganhar seus jogos, eu vou de empate seco no jogo 5 aí. Jogo 6, Varmeira e Fortaleza. Varmeira não, Palmeiras, né? Palmeiras e Fortaleza. Os paneleiros. Tem jogo terça-feira com o São Paulo pela Copa Libertadores, tá? Nesse jogo 6, o Palmeiras leva vantagem nos confrontos diretos contra o Fortaleza. Mesmo que o Palmeiras venha poupar alguém, mesmo assim ainda é Palmeiras, porque o Palmeiras tem um elenco forte, tem jogadores para repor ali. Então no jogo 6, Palmeiras seco. Jogo 7, Vila Nova de Goiás contra o Sampaio Corrêa. Como diz o meu amigo Roberto, o Sampaio Corrêa é um time traiçoeiro, não dá para confiar no Sampaio Corrêa. É uma Ponte Preta do Maranhão. Vamos lá. O Vila Nova em casa como mandante, 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. O Sampaio Corrêa como visitante, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Vocês podem ver que nesse jogo aqui, o que aconteceu lá na Série B? Num frio de doer lá no Rio Grande do Sul, e o Sampaio Corrêa foi lá e ganhou. Você vê que é um time traiçoeiro. Tinha tudo para dar empate naquele jogo, mas os caras foram lá e ganhou. Aqui no meu jogo, eu fui de empate seco, tá? E aqui também nas análises, pelos números que eu analisei, empate seco no jogo 7. E olha que é muito difícil acontecer empate em jogo 7. Ou da coluna 1 ou da coluna 2. Mas como eu vou pelos números aqui, eu vou de empate seco. Jogo 8, América de Minas e Fluminense. Fluminense que passou de fase na Libertadores, eliminando o Cerro Porteño, tá? No meu palpite, no meu jogo que eu mostrei aí no vídeo, eu fui de triplo nesse jogo, buscando uma zebra aqui contra o Fluminense. Embora o melhor aqui, é claro, eu fechei um triplo porque eu quero pegar uma zebra. Mas para quem não tem triplo, um duplo fechado no Fluminense. Coluna 2 e coluna do meio aí, Fluminense e empate nesse jogo 8 aí, tá bom, galera? No seco, Fluminense. Mas volto a dizer, jogo 5, jogo 8, jogo 10, sempre tem uma tendência a dar empate, tá? Jogo 9, Juventude e Atlético Mineiro, tá? Aqui eu vou de Atlético Mineiro seco, tá? Mesmo sabendo que o Atlético Mineiro tem um jogo quarta-feira que vem contra o River Plate lá na Argentina, tá?
dá tempo dos jogadores se recuperarem, então eu acho que aqui o Atlético vai completo para cima do Juventude. E o Atlético Mineiro tem banco também para suprir ali na frente alguns jogadores ali, tá? O Cuca nunca mexe do meio para trás, ele sempre mexe do meio para frente. Então, ali do meio para frente, quem ele colocar vai dar conta do recado. Jogo 10. Manaus e Volta Redonda. Em confronto direto, o Volta Redonda costuma se dar bem contra o Manaus aí. Teve um confronto direto não, teve um jogo só entre essas duas equipes. E foi na casa do Volta Redonda e foi 5-0 pro Volta Redonda, tá? Só que como o Manaus está 100% de aproveitamento em casa, é um time bom, um time encardido. E como é jogo 10, tá? E o Volta Redonda não é tão bom visitante assim. Eu vou de empate seco no jogo 10 aí, tá bom? Jogo 11. Santos e Corinthians, tá? No meu jogo que eu fiz, né? Passando ali pro Santa Amaro, eu coloquei um triplo nesse jogo contra o Santos. Por quê? Porque muita gente não vai querer ir de Corinthians aí. A maioria dos lotequeiros deve ir de Santos ou empate, no máximo Santos ou empate. E se o Corinthians ganhar, né, como todo mundo sabe que o Corinthians tá mal das pernas, se o Corinthians ganhar vai quebrar as pernas de muita gente aí. Então eu fui de triplo nesse jogo, buscando algo a mais nesse jogo aí, tá bom? Mas, quem puder colocar aí Santos ou empate ou Santos seco, é bom também. Mas eu tô buscando algo a mais, tá bom? Jogo 12, Botafogo da e Paysandu, tá? O Botafogo do Paraíba é o líder do campeonato do grupo A, tá? Se eu não estiver enganado, eu marquei aqui. O Paysandu, ele é um time que costuma ganhar jogos como visitante e não como mandante. Ganhou no jogo passado ali, e ali pra mim teve um rolo, né? Jogo de Série C, sabe como que é, né, meu amigo? A malandragem da caixa. Então aqui eu fui de seco no Botafogo da Paraíba, mas quem for jogar com verba aí, Botafogo da Paraíba e empate, tá? Agora, como é jogo de Série C, a gente sabe que a caixa costuma dar um rolo aí, né? Ficar de olho aberto nesse jogo aí. Jogo 13, Ceará e Atlético Goianiense, tá? O Ceará em casa tem 5 vitórias como mandante, 1 empate e 1 derrota. O Atlético Goianiense como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aqui no meu jogo, eu fui de Atlético Goianiense seco. Por quê? Porque toda vez que o Atlético Goianiense visita o Ceará, ele costuma ganhar jogos lá no Castelão, tá? Não importa se o Ceará tá bem ou mal, é uma coisa, ele vai lá, é 2-1, é 1-0, né? Vamos ver esse ano se o Ceará quebra esse tabu aí contra o Atlético Goianiense. Eu fui de seco no Atlético Goianiense, mas quem puder colocar um duplo aberto será muito bom. Jogo 14, Flamengo e Internacional. Esse aqui a caixa deu de graça, né? Na verdade essa loteca tem 13 jogos, porque o do Flamengo não conta, né? O do Flamengo a gente já sabe que vai ser chocolate aí de novo. E nesse frio é bom. Flamengo seco no jogo 14. Mandar um abraço aí para todos os São Paulinos aí. E perdoe as brincadeiras aí, né? Quando eu falo as meninas do Morumbi, o Varmeira, né? As meninas do Sul lá, os velhinhos do Grêmio. Isso tudo é brincadeira para se divertir. Futebol é diversão. A gente não pode levar tudo a sério também não, tá bom? Um abração para todos aí e fiquem com Deus e rumo aos 14 pontos. 1.600.000, hein? Aí sim, aí o papai chora, né, bebê?